cada vez mais comum os casais aderirem à chamada união estável ao invés do casamento. Apesar de estar se tornando mais popular, ainda existe muita dúvida a respeito desse tipo de união. Para falar mais sobre os requisitos para uma união estável e os direitos em caso de separação ou até falecimento, a gente conversa agora ao vivo aqui no quadro Direito em Pauta do Jornal da Manhã com o advogado especialista em Direito da Família, Naime Márcio Martins Moraes. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Antônio Carlos, o prazer é meu estar aqui compartilhando algumas ideias. Quais são as características principais da união estável? É importante que para caracterizar a união estável é preciso de alguns elementos fundamentais. Particularmente um tripé ou as três colunas. Primeiro, a união tem que ser pública, ou seja, todos devem saber daquela união. Deve se apresentar à sociedade como se fosse marido, como se fosse esposa, né? E também tem que ser duradoura, né? Ou seja, contínua, ela não pode ser intermitente, começa, para. E principalmente com ânimos, com a vontade de constituir família. Ou seja, ela tem que ser apresentada à sociedade como realmente um casal de fato, um casal que vive, que quer constituir família, que quer ter continuidade. Tem uma idade mínima e uma idade máxima para se ter uma união estável? Não, nesse caso segue a própria legislação, quer dizer, o casamento, tal qual o casamento, a partir dos 18 anos de idade. A questão da união estável aí, nessa questão de idade, vai implicar talvez o mesmo efeito com relação à questão patrimonial, ou seja, a questão do regime de bens. A partir dos 65 anos de idade, tal qual no casamento, o regime tem que ser o da separação absoluta de bens. Agora, como que se, além dessa questão social que o senhor falou aí, tem que se comprovar a união estável através de documentos, recibos, precisa ter algum registro em cartório? Como é que se comprova, por exemplo, se um dos cônjuges vier a falecer? Essa questão é muito importante. A pergunta que se deve fazer hoje, talvez pela acomodação, comodismo, conveniências, as pessoas vão ficando junto às escovas e não se preocupem em regularizar essa situação. E isso só vai ter problema lá na frente, ou seja, ou com a dissolução dessa união estável ou com a morte de um dos conviventes. Isso poderá ter problema. Como é que prova isso? Prova através de fotografia, o fato da relação ser pública, você vai ter muitos depoimentos, conta conjunta, a situação, plano de saúde. Então, existem muitas maneiras de comprovar essa relação. Filhos, por exemplo, certidão de nascimento de um filho que tem o nome dos dois, mesmo eles não casados em cartório, pode comprovar a sua união estável? Pode, mas necessariamente não é o caso, porque pode acontecer de uma relação extraconjugal ou de uma relação de um namorido e a coisa surtir dessa forma, então... Tem um tempo mínimo dessa união estável para garantir direitos ao cônjuge, por exemplo, que ficou viúvo ou viúva através de uma união estável? Não, não tem prazo. Embora exista jurisprudência, existem algumas doutrinas que estabelecem 2 anos, 3 anos, 1 ano, mas a lei propriamente dita não fala em prazo nenhum. O importante é estarem presentes os requisitos básicos, que seja vontade de constituir família, essa relação ser pública, ela ser duradoura, ela ser contínua, essa situação principal. O senhor tem dito que, apesar de todas essas garantias da união estável, ainda é recomendável o casamento. Por quê? Sim, sem dúvida. O casamento hoje não tem, Antônio Carlos, por que não casar? Antigamente você tinha as desculpas da burocracia, que o divórcio demorava, toda aquela situação. Hoje não, hoje você pode casar e descasar, ou seja, divorciar, hoje, amanhã, depois de amanhã, você pode casar com 10 mulheres ou com 10 homens e se divorciando automaticamente. Então não tem por que não casar. O casamento hoje é simples, ele é rápido e você pode descasar em caso de não der certo a situação. A questão da união estável é que, em caso de falecimento ou em caso de uma dissolução traumática, alguém vai ter que ir na justiça, comprovar primeiro que houve a união estável, para depois dissolver essa união estável. Em sendo casado, amigo, certidão de casamento está aqui, resolveu. Então você vai no INSS, na Previdência, vai lá e já você registra. Se você tem um seguro para receber, você chega no banco ou na seguradora, com a certidão de casamento, você recebe. Então, é melhor casar. Não existe por que não casar. Muito obrigado pela presença. Até uma próxima. Obrigado, eu que agradeço.